Onde está seu bispo? Onde estão nossos méritos? Nós somos nada. Isso é certo. Ele pediu que o Redentor parente aparecesse, se pudesse. Mas João disse: nenhum homem foi digno. Não que não houvesse pessoas dignas ali. Agora, como um anjo, como por exemplo, nós diríamos Gabriel ou Miguel. Mas recordem, tinha que ser um parente. Recordem, João disse: e nenhum H-O-M-E-M, não anjo, nem serafim. Eles não tinham pecado, mas eles estavam numa categoria diferente. Eles nunca caíram, mas este tinha que ser um parente. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Amém. Deus abençoe-nos. Vamos ler São Mateus 24, verso 36. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Bom Criador, estamos mais uma vez diante de Ti, para poder meditar numa palavra que é eterna. E nós somos mortais, mas fazemos parte desta palavra. E temos algo imortal em nós, que tem reconhecido a palavra do dia. E é exatamente a semente palavra que está no nosso interior, que quando chegou o momento desta palavra, então houve um regozijo em nosso coração, porque a palavra deu certo com a palavra que estava dentro em nós. A palavra escrita, a palavra pregada, então deu certo com a palavra eterna que estava dentro de nós na predestinação. Por isso cremos e estamos aqui para te engrandecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Se o ministro não crê, explique isso ao povo. Bem,
Jesus Cristo é o Criador. Nós sabemos disto, que o profeta também ensina. São João capítulo 1 explica sobre isto, que todas as coisas foram feitas por Ele e nós reconhecemos Ele como Criador. O Criador não tinha uma sepultura, sendo que Ele era dono de tudo. Foi preciso de uma sepultura emprestada. O Criador mostrou que as aves dos céus têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E era o Criador. Então, irmão Brana fala sobre isso em Perguntas e Respostas, número 3, 110. Eu quero ler o 111 com vocês, só para dar uma abertura aqui no nossa mensagem. 111 da Perguntas e Respostas, número 3. Ele criou um ventre que estava numa mulher e ele não tinha nenhum ventre para nascer. Ele teve que tomar emprestado um ventre. Eu creio que isso daqui deveria ajudar também os dualistas, para eles enxergarem o que o profeta pregava. Ele diz, ele criou a terra e não tinha nenhum lugar para ser enterrado. Ele criou a terra. Então, se você fala, irmão Branco está falando de Jesus. Ele está falando de Deus em carne, de uma manifestação de Deus, de um atributo de Deus aqui na terra, mas que Ele foi quem criou todas as coisas, porque era a forma de você poder ver Deus. Essas coisas são simples, mas você tem que se engravidar com elas, certo? Com esta semente, porque uns estão grávidos com a Trindade e vai gerar besta. Outros estão grávidos com a dualidade, também gerarão a besta. Não tem outro meio. E tem aqueles que devem ser grávidos com a deidade. Deidade é um Deus. Não pode ter um Deus além do Senhor Jesus Cristo. E se Jesus não foi Deus, diz irmão Brando, ele foi o maior enganador que o mundo já teve. Então nós temos tudo isso claro. Mas é bom ver, ele criou a terra e não tinha nenhum lugar no chão para ser enterrado. Ele diz aqui, lhe foi emprestado um buraco no chão para ser enterrado. Ele teve que tomar emprestado de José de Arimateia um sepulcro quando ele criou a terra, céus e terra. Isso é para mostrar para nós que Deus não está preso nestas coisas. E é para mostrar que nós também não podemos estar presos nisto. Jesus não estava preso no que ele fez, no que ele criou. Ele nunca pensou ser um grande personagem. Ele sempre se humilhou até a morte e morte de cruz. Mas ele era Deus, Deus em carne. Se você vê um Deus espírito, você tem que ver o Deus em carne. Porque se o Deus espírito não é visto, vê Deus espírito no Deus em carne. E enquanto você não ver Deus em carne, você nunca vê Deus. Porque Deus sempre está em carne. Isso não é exaltando nenhum profeta e nem exaltando nenhum de nós os membros. Mas esta é uma verdade. Cada vez que Deus manifestou, aquela palavra é Deus. Aí Deus manifesta num corpo mortal. O corpo mortal revela Deus. Ele revela Deus. Então, por mais que você não dá valor, você tem que valorizar a palavra. Se você não vê nada em você, valorize a palavra. Veja a palavra. Amém? A palavra é superior a tudo. Ele diz, José de Arimateia veio
tiveram que alugar um lugar, mesmo ele sendo Deus, provando que ele era Deus. Isso tudo dá para mostrar: quem morreu foi Deus, em carne. Como em espírito ele não podia morrer, ele teve um corpo para ele morrer. É só para que a nossa mente possa fixar no único Deus, com 3 manifestações. Não pode tirar também as 3 manifestações, que você não tem Deus. Se você tirar uma das manifestações, você não tem Deus. Você tem que saber que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem que ter as manifestações, por quê? Essas manifestações, que são atributos de Deus, estava mostrando ele como Criador, mas Espírito. Mas ele já havia se tornado Logos, para poder criar todas as coisas. Mas ele não tinha se tornado carne, mas ele veio e tornou-se carne, e foi conhecido como Filho. E ele voltou ao Pai, isto é, voltou a Espírito, voltou à condição original, voltou ao Logos, para que ele pudesse descer na igreja. Quando ele desceu no dia de Pentecostes, em Atos 2, ele não desceu um homem, ele desceu uma faísca de fogo. Deus é fogo. Então ele desceu o que ele era, o que é o Logos. O Logos é a parte que se desprendeu de Deus para mostrar Deus, para revelar Deus, e é a luz. E o que foi que veio sobre o povo no dia de Pentecostes? A luz de Deus, repartida, dividida entre todos eles. Aí eles falaram em línguas, que foi entendida pelo povo que os ouviu. Amém? São coisinhas simples, né? O 112 de perguntas e respostas número 3, agora você compreende? Nós não somos os Messias. Me perdoe. Nós não somos reticência. Nós somos os Messias. Mas nós não somos aquele Jesus. Nós somos os Messias, mas não aquele Jesus. Então você tem William Branham como o Messias, o Cristo, mas não como Jesus, aquele Jesus. E a entender que aquele Jesus estava neste Messias. Entende? Aquele Jesus estava em um novo corpo aqui. Ele é o nosso Pai. Nós somos simplesmente ungidos com o seu Espírito. Agora, ele é nosso Pai. Se você acompanhar mais um pouquinho na Bíblia, ele é nosso irmão. Ele é nosso Pai, ele é nosso irmão, ele é nosso Deus. Ele é tudo, tudo para nós. Bem, eu estava pensando nisso, se o ministro não crê, explique isso ao povo. Se você não crê nesta unidade que o irmão Branham pregou, que é a deidade, tem hora que você pode encontrar as palavras trocadas na mensagem. Tem hora que você encontra. Tem tradução que eles colocaram uma coisa e noutra tradução colocaram outra. Então você vai ter que ter revelação para saber o que é aquilo, porque o irmão Branham não era um unicista, mas o irmão Branham também não era um trinitário. E o povo não conhecia a fé que o irmão Branham tinha. Ele cria apenas num único Deus, enquanto que o da esquerda, ele cria também no único Deus, mas não tinha pai. Enquanto que Branham cria no único Deus, um Deus que tem pai. Deus que é filho, porque ele tem um pai. E o unicista não cria assim. Bom, nós estamos nesse tempo falando um pouco sobre essas coisas. Mas se você não crê, se o ministro não crê
nestas coisas, explique isso ao povo. Explique o que o irmão Brana diz, que Jesus criou o céu e a terra. Explica para o povo. Se você diz que Jesus é apenas um homem, explica para o povo o que William Branham diz, que Jesus é Deus, Criador dos céus e da terra. Explica que ele criou os céus e a terra e não tinha terra para ser sepultado. Explique isso ao povo. Eu pensei também nisto, que o tempo da vinda do Filho do Homem não é o tempo do rapto. Vamos mais uma vez bater nisto, onde nós lemos Mateus 24, 36 em diante. Aí a brecha, quando eu falar a brecha, você sabe que é a tradução nova. Quando eu falar intervalo, é a tradução antiga. Então você tem que ter essas mensagens aí com você para você poder entender. A brecha é 41. Irmão Brana falando, agora recordem, este sétimo anjo está na terra no tempo de sua vinda. Então não é questão do sétimo anjo que estará na terra. Porque a tradução do intervalo diz isto. Mas é a mesma mensagem. Mas a tradução correta é que o sétimo anjo está na terra, porque no tempo da vinda de Mateus 24, 36, vinda do Filho do Homem, assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, nesses dias, o sétimo anjo estava na terra, certo? Foi quando ele veio numa nuvem. Você pode ver se isso fosse cumprir hoje, cadê o sétimo anjo? Na terra. Aí alguém espera que isso daqui vai cumprir, quando der a ressurreição, o sétimo anjo estará na terra para poder cumprir isso. Mas o irmão Brana já falou a palavra no presente, o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Amém. Bom, se você não crê que a vinda dele foi em 1963, explica isso ao povo. Se você não crê que a vinda foi em 1963, a vinda do Filho do Homem, não o rapto. O rapto nós estamos esperando. Mas se você não crê que a vinda foi em 1963, o que você deve fazer é ver como você vai explicar que os judeus voltaram para a sua pátria e ali foi a figueira brotando. 40 anos depois, aquilo tudo tinha que terminar. A vinda tinha que vir, tinha que aparecer. Explique isso ao povo. 40 anos após, 48, tinha que vir o Filho do Homem. Não é o rapto. Sempre, nós mesmos, há muitos anos atrás, entendíamos errado. Não é o rapto, é a vinda do Filho do Homem. Era Deus numa carne. Nós temos que entender isso. Quando ele vem numa carne, ele tem que ter um nome. Cada vez que Deus vem numa carne, ele tem um nome. E a promessa na própria Bíblia é que Jesus era o Filho do Homem, e Jesus disse que viria o Filho do Homem. Então isto é, o Filho do Homem no amanhecer, em Cristo, e o Filho do Homem no entardecer, em um outro homem. Amém? Amém. O 42 da brecha diz, assim como João estava entregando sua mensagem, ao mesmo tempo que o Messias veio. Nos dias, João sabia que ele o veria, porque era ele quem o introduziria. João sabia que ele o veria. É a mesma coisa que o irmão Brana está explicando. O sétimo anjo o vê. O sétimo anjo sabe que ele veria. E ele viu tanto o Senhor Jesus, não somente nesta vinda, mas ele viu mesmo Jesus vindo sobre ele numa manifestação que ele limpou a garganta e Jesus não olhou. Aí ele teve que falar, ele diz, eu vou falar o nome, se é ele. Quando ele disse Jesus, ele disse que ele olhou para baixo e que aquele olhar era como virar o mundo ao revés. Então o irmão Brana viu o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. João Batista sabia que o veria. William Brana sabia que o veria. Amém.
explica isto ao seu povo se você não crê. Se não crê, vai ter problema do 1977, que o irmão Branham disse que terminaria o sistema mundial e introduziria o milênio. A introdução do milênio não era o milênio em si. Eu sempre tenho explicado. Tem uma introdução que é antes de você começar a cantar. Você sabe que tem uma introdução. Até o hino mais bonito não é aquele que você começa direto nele, cantando. O hino bonito é aquele que tem a parte de introdução. Introduziu, aí você vai e canta. Fica mais bonito. O milênio é muito mais bonito agora, quando ele chegar para nós, porque estamos num período de introdução, sabendo que o milênio está vindo, sabendo que não haverá morte, mas aí na frente, e aqui tem morte, mas aqui na frente já não haverá mais morte, e que o 48 a mais 40 dava 88, e Jesus veio em 63, e irmão Branham não sabia, porque está escrito que o filho não sabia. Certo? Mateus 24, 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, mas unicamente o Pai. E o filho foi na manifestação de Jesus Cristo que ele falou, e essa manifestação aqui era a manifestação do Filho do Homem para esse tempo final, que ele está dizendo, não sabia. Então, você não admira do irmão Branham pregar um certo tempo e não saber. Ele chegar em 64, 65 e dizer, eu não sabia. Então, não te admire. Bom, mas o que adiantou? Adiantou, ele não podia saber no dia. Agora, a gente fica sabendo 40 anos depois, os outros ainda ficam achando que nós estamos inventando doutrina. Nós estamos mais atrasados. O irmão Branham ficou atrasado 2 anos. Nós estamos atrasados 40. Certo? 40 anos. Contando de 2003. De 63 a 2003. Nós estamos atrasados 40 anos. Mas lá atrás já tinha cumprido. Para cumprir aquilo que o irmão Branham viu que aconteceria, onde a era terminaria, que eu tenho que passar por isso daqui, e eu tenho que ir rápido, não posso ficar comentando muito, mas que vocês tenham entendimento para poder ver estas coisas. Explique isso ao povo. Se você diz, não, ele não veio em 63, explique 48 mais 40 se a Bíblia está errada. E uma geração é 40 anos, vocês estão cansados de saber, irmão Branham pregou isso. Se é uma geração 40 anos, Israel voltou em 48, mais 40 é 88. E se ele não veio, então até a Bíblia errou. Não, ele veio. Ele não veio em 88, ele veio em 63. Certo? Bem, o 7º anjo revela o mistério. Então não adianta esperar que William Souto, Osmar Rodrigues, Joaquim Gonçalves revela segredo que nós não fazemos nada, não revelamos nada. O que nós temos que fazer é comer livro. Comer o livrinho. Este é o nosso dever. Mas o 7º anjo revela o mistério, o intervalo 21. Agora vê você, o mistério deste livro com 7 selos será revelado no tempo da mensagem do anjo da 7ª era da igreja. O 7º anjo começa a tocar. Aqui estão as mensagens em livros e gravadas nas fitas. Agora, quando a mensagem começar a ser proclamada, se o povo entendesse que no tempo de irmão Branham a mensagem não estava sendo proclamada, porque ele estava pondo as mensagens nos livros e nas fitas. Ela tinha que começar a ser proclamada. Quando foi proclamada? Depois dos selos. 63, depois dos selos, é que ela começou a ser proclamada. Entende? Quando começa a ser proclamada, o mistério de Deus deverá ser consumado para este tempo. Bom, se você não crê nisto, explica isto ao seu povo. O mistério, para mim, está consumado.
Eu não vejo faltando nenhum mistério. Está tudo consumado. Os mais difíceis, que eram os 7 trovões, nós ficamos sabendo. Depois, o mais difícil, que era o novo nome, nós vamos chegar lá. A era de Laodiceia terminou. Isso daqui serve para as pessoas, muitos estão começando agora, nós que já estamos velhos, podemos achar até demais, né? Mas os novatos, isso aí serve muito bem para eles, para ajudá-los. E nós não sabemos nem de cor essas coisas ainda, porque achamos que é demais, não é? A era de Laodiceia terminou, o intervalo 31. E estas coisas não são reveladas, senão depois que as eras da igreja e as eras denominacionais hajam terminado. A revelação vem depois de terminadas as eras. Quando se acabar o tempo. Aí você volta, Apocalipse 10:6, que aquele anjo diz, o tempo acabou. Quando acabar o tempo, aí o 7º anjo veio e revelou. O ver você, isto só é revelado depois que houverem terminado as eras da igreja e as eras denominacionais. Por isso este assunto está tão enredado hoje. Vê você? Por isso as pessoas têm dificuldade. A era terminou e não terminou. A era terminou para revelar os selos, mas a era está aí. Entende? Mas ela terminou para revelar os selos. E a gente tem que ver isso dentro da mensagem. E o período que nós estamos vivendo ainda pertence à Laodiceia. Não tem outra era. É a Laodiceia. Quando a noiva sai de Laodiceia, o mundo está em Laodiceia. Se nós queremos reclamar nossos direitos, nós somos laodiceanos. Que quem reclama os direitos são os laodiceanos. Nós temos que cumprir nosso dever. Não reclamar nossos direitos. Cumprir nosso dever. Amém? Muito bem. O Cordeiro saiu do trono. Se você não crê nisto, explique isso aqui ao seu povo. O intervalo 105. Agora vem o Cordeiro e muda de mediador entre Deus e os homens e se converte num leão. E quando chega a ser um leão, toma o livro que contém seus direitos. Você pode ver que irmão Brana só podia tomar o livro depois que o Cordeiro descesse com o livro, convertesse em leão. E se você for gradativamente na própria Bíblia, Apocalipse 10, 1, o Cordeiro estava descendo, ele é o anjo forte. 10, 3, ele está bramindo como leão. Bom, agora, o 7º anjo pode pegar o livro, porque ele já vem bramindo como leão. Ele saiu de uma era, ele não está na era mais da intercessão, ele está na era do leão, do rei, que quando ele fala, tudo tem que calar. O povo não aprendeu a calar para o rei. O povo não aprende, países não podem ter rei, porque eles não aprendem a calar para o rei. E tem hora que não pode ter rei, porque não tem aquela liderança de rei nele. E nós estamos percebendo como o mundo vai. Mas nós temos que reconhecer em Cristo o leão, o rei. Irmão Brando diz, lá na mata, todo mundo gritando, os grilos gritando, os pássaros gritando, mas quando o leão bramia, era como dizer, é hora de dormir. Diz que tudo calava. É isso que nós temos que ter entre nós e Deus. Quando Deus fala, calamos. Não vou nem falar outra coisa. Será que vou? Isso é o que deveria ter entre um bom marido que tem o Espírito Santo e a mulher. Quando ele fala, que era nós estamos vivendo, né? Aí ela fala mais do que o homem.
E achando com seus direitos. É laodiceana. Com seus direitos. A igreja é laodiceana. Ela reclama seus direitos. Ela acha que ela pode fazer. Que ela é igual a Cristo. Enquanto ela deve saber que ela é submissa a Cristo. Ele diz, agora vem o cordeiro e muda de mediador entre Deus e os homens, se converte num leão, e quando chega a ser um leão, toma o livro que contém seus direitos. Quando você vê o 7º anjo com o livro na mão, ele tomou o livro da mão do leão, que é o ministério da hora. Veio do cordeiro, bramiu, esse é Cristo, bramiu como leão, é Cristo. Mas ele encontra o 7º anjo na terra e dá o livro para ele. Que jeito? Aberto. O livro aberto. Ele só tinha que pregar agora, mas deu o livro aberto para ele. As coisas acontecem em sombras para depois em realidade. A gente tem que ver tudo isso. No primeiro selo 24, encontramos isso aqui na Escritura. Os mistérios do livro são revelados quando os selos são abertos. E quando os selos são abertos completamente, então o tempo da redenção cessa, porque o cordeiro sai do lugar de intercessão para reclamar o seu. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Porém, quando sucede a verdadeira revelação quanto aos selos, quando se começa a abrir, o cordeiro está saindo do santuário. Isto é conforme a palavra, assim o vimos ontem à noite. Ele veio do meio do trono e tomou o livro. Ele já não é mediador, pois mesmo ali o chamaram leão, e esse é o rei, por isso já não é mediador. Explique isto ao povo. Se você não crê que ele é leão, que ele saiu do trono, explique isto ao povo. Você crê ou não crê que os 7 trovões foram revelados? Se você não crê que os 7 trovões foram revelados, explique isto ao povo. Vou dar só isso de pouquinho. Os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Laodiceia 38. Agora, este mensageiro de Malaquias 4 e de Apocalipse 10:7 fará 2 coisas. Você vê que um homem fazendo 2 coisas. Aqui ele mostra 2, mas tem a terceira. Aqui tem Elias e aqui tem 7º anjo. Mas falta o Filho do Homem. Ele tem um ministério tríplice. Este mensageiro dos dias. Mas quando ele vem, ele está mostrando, ele faz 2 coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Aí ele te levou ao batismo, converteu. Nós estávamos aqui na Trindade, chegou a mensagem de William Branham, nos converteu aos corações de nossos pais, que são os apóstolos. Nós somos filhos de nossos pais. Então nós fomos convertidos aos pais. Mas os pais tinham a mensagem. Mas quando chegou no ano 300 em diante, a igreja perdeu a mensagem. Aí Deus tinha que mandar Elias para poder restaurar a mensagem. Deus levantou Lutero, Wesley, Finney, Knox, Calvino e outros, e aquilo ali era uma reforma que estava fazendo. Mas Deus não reforma, Deus restaura mesmo. Restaurando tudo de novo, tudo de novo. E é o que ele veio fazer com o ministério de Elias. Aí ele trouxe o batismo em nome de Jesus Cristo para nós. Trouxe a unidade de Deus, não dualidade, nem trindade, não um Deus e um filho que não é Deus. Não um pai que é Deus, um Jesus que não é Deus. Irmão Branham não trouxe isso. É falta da pessoa entender a maneira do irmão Branham colocar. Ele diz é e não é. Ele é porque é espírito, não é porque é carne. Mas aquela carne mora aquele espírito que é Deus. É onde você pode ver Deus, é ali. Então se você não crê na revelação dos 7 trovões, o que vai fazer com isso? O irmão Branham já restaurou isso para nós. Como Elias.
e revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão estes mistérios verdades revelados divinamente que converterão os corações dos filhos aos pais de Pentecostes. Será exatamente assim. Se você notar aqui, o que o irmão Branham diz, o que vem ele fazer, como Elias, ele vem converter os corações dos filhos aos pais. Aí quando ele converte os corações dos filhos aos pais, é levar nós ao batismo, à ceia, a deidade, a crer em profeta. O outro diz, não tem profeta mais, profeta foi só até João, isso eram profetas da lei. A Bíblia diz que Ágabo era profeta, não é que não tem mais profeta. Paulo era profeta, Pedro era profeta aos judeus, Paulo aos gentios. Então é falta, e isso tudo são gente que estuda teologia. O que você fará com Ágabo, quando você diz que não tem mais profeta, que foi até João? O que você fará com Jesus, que veio depois de João, que foi profeta dos profetas? Que eu quero falar sobre isso também, outro dia. Mas vamos terminar esse pensamento aqui. Ele revelará, se ele revelou os segredos, que são os mistérios contidos dentro dos 7 selos, são aquelas revelações que estavam ali dentro, em mistérios, e ele revelou aquilo. Se eu não sei aquilo, então eu não sou convertido. Está dizendo aqui, ó, que são esses mistérios, verdades, divinamente revelados, que converterão. Não é só eu crer em irmão Branham como profeta, eu creio na unidade de Deus. Não é somente nisto. Não é só crer no batismo, em nome de Jesus Cristo. Não. Tenho que crer nos 7 trovões. Ele está dizendo aqui que se eu não creio nos 7 trovões, eu não sou convertido. Está aqui, ó. Serão estes mistérios verdades revelados divinamente que converterão os corações dos filhos aos pais de Pentecostes. Será exatamente assim. Agora, no Desvelar 341, eu acho que esse parágrafo é pequeninho, mas ele é muito saudável. Mas agora, como Apocalipse 10 está revelado. Irmão Branham podia dizer outras coisas. Nós não sabemos ainda. Apocalipse 10. Nós sabemos de tudo, mas Apocalipse 10 nós não sabemos. Mas aqui ele já está dizendo. Mas agora, como Apocalipse 10 está, esse é tempo presente, revelado, os mistérios de Deus são manifestados, conhecidos como o 7º livro selado prometeu. Quer dizer, como o 7º selo selado prometeu. E o 7º selo selado era Branham. Deus prometeu que através do 7º anjo, que estava selado para todo mundo, ele revelaria os 7 selos, mas nos dias da voz do 7º anjo. Dentro do 7º anjo estava todos os mistérios dos 7 selos, das 7 eras da igreja, dentro do 7º anjo, que é Apocalipse 10, de 1 a 7. Se você não crê no novo nome Branham, explique isto para o povo. Agora eu vou fazer uma leitura aqui. Parado na brecha 138 a 155. Eu te darei um sinal eterno, 139. Deus era o Senhor. Se você for ler a mensagem, você vai ver que ele está dizendo o Senhor. Eu disse, qual será o sinal eterno, Senhor? Ele disse, eu te darei um sinal eterno, outra vez. Eu disse, não vejo nenhum sinal sólido concernente àquilo. Ele disse, o seu nome está escrito sobre toda ela. Eu parei e olhei para cima da montanha, uma montanha que tem uma extensão de várias milhas, a última montanha antes de você entrar no outro estado. Até a montanha
era a última. Você ia entrando no outro estado, me parece que é o México, ali terminava aquela... Antes de você entrar no outro estado, é a última montanha antes de você entrar no outro estado. Não há nenhuma outra montanha depois daquela. E ela ia do leste ao oeste, a posição da montanha. E o topo era coberto de neve, 148. E eu disse, Senhor, eu não entendo o que isso significa. Eu só quero que vocês percebam que irmão Brana não está falando com um anjo. Não foi um anjo que veio falar com irmão Brana. Senhor, eu não entendo o que isso significa. Ele disse, quantos picos tem lá? Eu disse, há 7. Quantas letras há em seu nome? B-R-A-N-H-A-M. Irmão, ele mostrou aqui a montanha completa. B-R-A-N-H-A-M. M-A-R-R-I-O-N, que é o Marion. Bran outra vez. Ele só deixou o William de lado. Ele usou exatamente o que Deus disse. O seu nome. Se você ver lá nela Marion, você pode ver nela Bran. O seu nome. Não o seu prenome, William é pré-nome. O seu nome está escrito em toda ela. Amém? É tão bom ver essas coisinhas. E lá havia 3 picos que destacavam. Quando eu penso nisso, eu penso também em Franca. Que aqui há 3 picos que destacam a nossa cidade, conhecida como a cidade das 3 colinas. Dos 3 montes. E nós estamos aqui no 3º. Não sei por que comprei esse terreno aqui. Certo? Nunca soube por quê. Mas comprei. Nunca fiquei preocupado lá atrás. Eu quero comprar um terreno. Porque se chegar na cidade, você queria comprar um terreno ou lá na Santa Cruz, que é o primeiro monte, ou aqui no centro de Franca, que é o segundo monte, ou aqui, onde nós estamos, no Jardim Redentor, Santa Terezinha, que é o 3º monte. Eu não escolhi isto, eu não tinha dinheiro para comprar, senão isso daqui a prazo ainda. Eu sabia que tem 3 montes também, mas eu não quero nem saber se isso daqui é realidade, eu só sei que é bom. Certo? Eu trabalho assim, com grandeza, eu só destaco. E lá havia 3 picos que destacavam. Ele disse, aqueles 3 picos são a primeira, segunda e terceira puxada. E exatamente nesse pico aqui se prega primeira, segunda e terceira puxada. É aqui. E nós, quando pregamos desde 1990, lá no primeiro pico foi na Rádio Mania. Muitos anos na Rádio Mania pregando. Eu sabia, naquele tempo que eu não sabia nada. Aí que eu não sabia o que estava fazendo, que nem sabia que era o primeiro pico daquele lado de lá. Mas agora você já fica sabendo de todas essas coisas. Primeiro foi a primeira parte do seu ministério, um monte pequeno. Então a sua primeira puxada, um pouco mais alta. Você sabe, o sinal está na mão. Então vem o discernimento, a segunda puxada. E então vinha o 3º. 3 é um número de conclusão. Veio o 3º. Escuta, por que o 3º? Você vê Pai, Filho e Espírito Santo. Essas coisas têm que ser notadas. Irmão Brana pregou isso daí. O pico seguinte era o 5. Jesus. Que é 5 letras. O número da graça. Graça, 5.
também. Aí ele diz, e o seguinte era o 7, o número da perfeição, o fim. Trabalharemos 6 dias e o 7º é o sábado, o fim da semana, o fim do tempo. E ele disse que aquilo permaneça. Se alguma vez houver uma dúvida em sua mente, recorde deste lugar, volte aqui. Agora, isso daqui não é para você voltar aqui. Era irmão Brana voltar lá naquela montanha. Mas se você tiver alguma dificuldade, Brana, alguma decadência, alguma depressão, então volta para cá. Volta aqui, começa a meditar no primeiro monte, a primeira etapa, no segundo monte, na segunda etapa, e vai no terceiro monte, e volta nesse monte, que o seu nome está escrito sobre toda ela. Certo? Esta montanha que nós estamos no terceiro pico. E é aqui que está escrito o nome de Brana, sobre toda ela. Toda essa montanha aqui das 3 colinas de Franca. Hoje eu estou falando mais claro. Mas essa é a verdade. Onde se pregou novo nome de forma revelada, se não nesta montanha de 3 picos. E que o seu nome, não o meu, o seu nome, Brana, está escrito sobre toda ela. Interessante quando diz o seguinte, era o 7, o número da perfeição. A carta ao irmão Li veio, parágrafo 26 a 28, irmão Brana disse para ele, você sabe o que significa Brana, irmão Li? Perfeito, perfeição. Ele diz, vocês montam parágrafo, mas eu tenho que montar. Eu monto versículos também, do batismo em nome de Jesus Cristo, eu vou montando. Certo? Eu tenho que montar parágrafos. Foi o que o irmão Brana disse. Eu sei que perfeito é o Pai, perfeito é Deus. Então o ministério que estava em Brana, você não olha em Brana só no homem natural. Não, o homem natural ele era como nós. Sofredor, cansado, tinha luta na família, tinha problema com filhos, entende? Suas dificuldades. Mas por dentro estava a palavra do dia. Era Deus. Por dentro era o Pai das nações. HM é Pai das nações. Abraão em inglês é Pai das nações, que é HM no final. É Bran, HM no final. Não é Gran. Gran é 6 letras. É um ótimo anjo pregador para a igreja nominal no mundo, que foi pregar a Sodoma. Eles não são de Sodoma, mas foram enviados para pregar em Sodoma. Tem que se guardar isso. Não pode misturar. Eles são do céu. Billy Graham, Oral Roberts. Oral Roberts, Deus já levou. Está aí agora Billy Graham. E William Branham foi primeiro. E nós estamos aqui neste número da perfeição, no 7. B-R-A-N-H-A-M. Perfeito. Perfeição. Abraão restaurado, 45, creio que eu estou citando certo aqui agora, que eu nem procurei na mensagem, na hora tudo direitinho. Mas é Abraão restaurado, 45. H-M faz parte do nome de Deus. Então, qual é o nome? HM faz parte. E tem que ser 7. Não pode ser 6. HM faz parte do nome de Deus. Eu tenho dito, eu vou repetir. Você já viu HM em Jesus? Já viu? Isso é português. Você já viu HM em Jesus? Isso é latim. Você já viu HM em Iesous? Isso é grego. Você já viu HM no hebraico?
Então, onde está esse HM, que faz parte do nome de Deus? Bran é o nome. Então, ele não podia dizer, HM faz parte do novo nome de Deus. Se ele falasse, estava revelado. Deus tinha dito para ele, não diga a ninguém. Isto é a terceira etapa, a terceira puxada. Então, mas ele falou tudo isso, gente, passou lá pertinho. HM faz parte do nome de Deus. E se Gran é 6, Brana é 7. E quem trouxe esta mensagem, que você tem a revelação de que ela é de Deus, e que eu já a estudo há mais de 40 anos, e eu sei que ela é verdade, eu só tenho que crer. Amém. Então, finalizando, Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Tem o 99 e 100. No 100 ele diz, um gentil levaria seu nome. Então, você sabe que não podia nenhum outro levar esse nome senão um gentil, porque a igreja é gentia. Lá atrás, Deus veio no nome Jesus, porque a igreja era judia. Então, é Jesus. Naquele tempo tinha 3 nomes escritos em cima da cruz. É porque o evangelho passaria por 3 idiomas. E como eles dizem que não muda de um país para o outro, não pode mudar o nome, lá estava mudado. Porque estava escrito em hebraico, se for Yehoshua, ou Yeshua, em hebraico, estava escrito em grego, Jesus, mas diz também que estava escrito em latim, Jesus. Jesus é Jesus. Para nós, que estamos aqui no fim do mundo. Então Deus já sabia que o evangelho seria levado para estas nações. E ele deixou que o povo gentil pudesse, nesse tempo final, entender que ele tem um nome gentil, porque a noiva é gentia. A noiva não é judia. A noiva do dia de Jesus era judia. Ela não creu. Ela não creu. O irmão Brana pregou isso no terceiro selo. Ela não creu. Durante as 7 eras, a noiva é gentia. Mas no último dia, é que vem o mensageiro com nome gentil, porque é novo nome de Deus. Novo nome. Você tem que saber que Jesus, ou Yeshua, como você queira, era um nome normal naquele dia. E Jesus era um nome normal nos dias de Jesus. E foi para aqueles dias. Mas agora era o nome Brana. Você tem que ver como Deus vem trabalhando. E Deus veio trabalhando com o nome William, depois de Lutero. Teve um William. Depois, no início do século XX, teve o William Seymour, o avivalista pentecostal. E aí veio o William Graham, que é o Billy Graham. Sempre o William é Billy, eles põem Billy. E é o William Graham. E aí veio o Billy Branham, que é o William Branham. Deus passou a tratar com esse nome já nesse espaço de tempo. Depois que o evangelho levantou, nasceu com Lutero, aí tinha um William ali pregando, traduzindo a Bíblia e sendo morto, porque traduziu a Bíblia e a Igreja Católica matava aqueles que faziam claro esse livro para o povo. Ela deixava escondida. E hoje tem gente da mensagem que quer matar a influência dessa mensagem na vida do povo, porque eles querem que o povo não saiba o novo nome, os 7 trovões. Mas Deus tem aberto de uma forma total esta palavra para nos ensinar. Amém? Outra coisinha que eu queria deixar para você é que o parágrafo 99 e o parágrafo 100 de Jeová Jireh, terceira parte, fala de 2 que nasceu em abril. Ali está claro,
Jesus Cristo e Brana. 2 que nasceram em abril. Um cordeiro, o outro cordeiro, que sendo cordeiro, teve que converter em leão. Cristo veio de cordeiro e converteu em leão para realizar este ministério na vida do profeta. Mas se você ler ali, irmão Branco está falando de 2 nascimentos. Irmão Branco está falando do nascimento de Jesus e do dele. Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela oportunidade de pararmos um pouco e ouvirmos a sua palavra. Tira qualquer coisa ruim de nossas mentes, da mente do povo, toda coisa negativa, ser desfeito pelo poder de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. As doenças, as dores, os sentimentos ruins, as depressões, que sejam afastadas pelo poder do nome do Senhor Jesus, e a força, o poder, a graça, a vida, o 7, a perfeição, penetre em cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.